Assista agora Vozes pela Democracia, um programa do FNDC sobre cidadania e direito à comunicação. Apoio CUT, FENAGE, CTB, CNTE, Intervozes, Abraço Brasil e Barão de Itararé. Produção Rádio e TV Atitude Popular. A apresentação Souza Júnior, membro do Conselho Deliberativo do FNDC. Vozes pela Democracia. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos escutando neste momento. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Vozes pela Democracia, um programa do FNDC sobre direito à comunicação e sobre cidadania. E para quem não sabe ainda o que é que significa FNDC, é o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, que existe desde a década de 90, mas infelizmente ainda estamos muito distantes de atingir esse objetivo de ter uma verdadeira democracia no nosso país através dos meios de comunicação, que infelizmente ainda são bastante concentrados nas mãos de poucas famílias. Hoje é um dia especial. Esta edição faz alusão não é ao Dia do Índio, mas sim ao Dia dos Povos Originários ou Indígenas. E ao longo desta edição vocês vão saber o porquê, ouvindo duas pessoas especialmente convidadas para este programa. Essas pessoas, além de ser indígenas, elas, em cada sua área, dominam muito bem essa questão. Eu estou falando da Aila Tapajós, que é jornalista indígena, mestranda em Direitos Humanos e Cidadania da Universidade de Brasília, UNB. E Bruno Potiguara, liderança indígena, diretor de Gestão Ambiental, Territorial e Promoção ao Bem Viver do Ministério dos Povos Indígenas, que foi criado neste governo, Lula. Muito bom dia, Aila Tapajós. De onde você fala? E gostaria de ouvir a sua saudação aqui para os nossos ouvintes do Vozes pela Democracia. Olá, bom dia a todos e a todas, especialmente a quem nos assiste e nos ouve, né, através do programa Vozes pela Democracia, e a você também, né, Souza Júnior, por estar aqui com a gente e mediar esse diálogo e essa conversa sobre esse dia tão marcante, que é o Dia dos Povos Indígenas. Eu falo daqui de Brasília, que eu moro aqui atualmente, mas sou da região do Baixo Tapajós, do estado do Pará, pertenço ao povo Tapajós-Arapiuns, de lá do Pará, inclusive... enfim, estou aqui de Brasília pela ocupação da universidade, enfim, cargos estratégicos também. E é isso. Muito obrigada, viu, pelo convite já. Muito obrigado também a você e ao Bruno Potiguara. Os sobrenomes de vocês já revelam a origem, né? O Bruno é liderança indígena, é diretor de Gestão Ambiental, Territorial e Promoção ao Bem Viver do Ministério dos Povos Indígenas. Eu agradeço muito sua vinda. Você fala de onde, Bruno? Bom dia, Souza Júnior. Eu estou falando aqui de Belém. Eu estou em missão em Belém, apesar de atualmente estar morando em Brasília por conta do trabalho do Ministério dos Povos Indígenas. Agora estou em Belém, em missão, aqui na Semana dos Povos Indígenas do Estado do Pará. Sou formado em Ecologia pela Universidade Federal da Paraíba e sou Potiguara, como o nome já bem diz, sugestivo, lá do Nordeste, litoral norte do estado da Paraíba, o povo indígena, e tem essa atuação no Ministério pensando em toda essa dinâmica de representatividade, não só dos povos indígenas, mas também das lideranças nesse espaço de poder na construção de um Brasil mais justo. Muito bem. Nós vamos agora iniciar nosso programa fazendo a primeira pergunta à nossa Aila Tapajós. Como é que se encontra a situação hoje dos povos indígenas, apesar de avanços, pelo menos aparentes, que a gente tem assistido no atual governo? Depois a gente vai ouvir, já que estamos falando de governo, o que é que o Ministério dos Povos Indígenas, criados neste governo Lula, tem feito. Mas primeiro eu quero ouvir você como jornalista, qual é a sua análise sobre a situação dos povos indígenas no nosso país, né? Aí fica à vontade, se você quiser fazer
pequeno histórico, ok? Eu quero te ouvir Tá bom. agora. Obrigada. Então, quando a gente fala, né, sobre esse contexto atual, da nossa atuação na sociedade enquanto povos indígenas, é interessante a gente pegar, lembrar desse recorte histórico que foi a Constituição do Estado, né, do Estado brasileiro, que a gente chama de Brasil, antes Pindorama. E desde esse processo de invasão, e foi instaurado, né, sobre os nossos corpos, sobre os nossos territórios, uma guerra. E essa guerra nunca acabou. Então, eu ouso dizer que mesmo, né, eu me considero uma jovem jornalista, comunicadora, e mesmo nascendo no século XXI e atuando nesse contexto atual, eu ainda não sou isenta de não estar imersa, né, em meio a essa guerra. Então, mesmo com os avanços, mesmo com a nossa saída dos nossos territórios e a ocupação das universidades, por exemplo, que foi um movimento, e é um movimento muito legítimo, e também uma estratégia que nós adotamos nesse processo de resistência e de luta sobre as conquistas dos nossos direitos, porque foi ao longo desse processo, né, de entrada nas universidades, nos órgãos públicos, nas esferas das quais a gente era excluído socialmente, que nós entendemos que seria uma possibilidade, que é uma possibilidade de resistência. Então, essa fantasia que se criou sobre o indígena que vive no território, que tem um cabelo preto, os olhos puxados, e todo esse estereótipo do imaginário que foi alimentado ao longo de todo o processo, né, de construção, estruturação do Estado do Brasil, ele deixa de existir a partir do momento em que nós, povos indígenas, ressignificamos os espaços. Então, quando a gente fala, quando as minhas clãs mulheres falam sobre o aldeamento dos espaços, né, a ocupação dos nossos espaços, é esse movimento que a gente faz de extensão do território, né? Tem uma liderança, uma grande referência para mim, que é a Braulina Baniwa, e ela fala sobre a extensão dos nossos corpos territórios, ou seja, ainda que eu, por exemplo, né, Ayla Tapajós, more aqui em Brasília, esteja aqui ocupando cargos ou espaços na universidade, ainda assim eu carrego a extensão do meu território para cá, ainda que eu esteja geograficamente distante do estado do Pará, do meu território, do Oeste, de onde eu vim, de onde o meu cordão umbilical está enterrado, né? Então, quando a gente fala sobre essa extensão, até porque numa lógica indígena que corre meio que paralelo a essa perspectiva não indígena de acreditar, né, que a gente deixa de ser o que é quando a gente deixa de habitar o lugar que a gente nasceu, que a gente foi criado. Então, eu entendo que o nosso lugar atualmente na sociedade ele tem sido nesse processo de movimento. É por isso que a gente constantemente fala de movimento, né, de movimentos, porque os povos indígenas, ao longo de todo o processo em que a gente passou com a invasão do Brasil, estivemos em movimento. E a nossa movimentação atual ela é essa, numa estratégia de conseguir chegar na altura do não indígena e tentar dialogar e construir uma possibilidade de convivência, né? Então, hoje, né, entendendo também dentro da universidade, né, essa lógica de uma possibilidade de uma formação que, infelizmente, ainda carrega uma narrativa muito eurocêntrica, mas a gente tem estado justamente para ressignificar, para mostrar a nossa perspectiva e dizer o quanto ela é importante e ela é válida para o processo de construção e o futuro do país e do planeta, né? Porque hoje mesmo eu estava escrevendo um texto e a gente sempre fala e vai repetir que, apesar de sermos, né, menos de 1% da população no Brasil, nós garantimos 80% da proteção da biodiversidade do planeta, né? Então, nós somos a solução, nós somos o presente, né? Não é futuro e nem passado, a gente é o presente e é o agora. E independentemente de como é que nós estamos utilizando as nossas armas, os nossos posicionamentos, as nossas colocações. Então, o fato de eu, por exemplo, né, ocupar também um cargo no órgão do sistema de justiça também representa os espaços em que nós queremos estar e alcançar. Então, esses mais de 75 mil indígenas na universidade não é por acaso, né? Não é
não é uma mera vontade de qualificação, ele é, sim, um movimento de estratégia. Então, a minha leitura sobre o nosso contexto e como nós estamos posicionados na sociedade em 2021 é essa. É a desconstrução total dessa lógica, desse imaginário que foi criado e a ressignificação da nossa posição na luta pelos nossos direitos, porque a gente entendeu que a gente só consegue efetivar e garantir os nossos direitos se nós mesmos formos, então, os promotores desse alcance, né? Dessa luta. Você falou uma coisa sobre ressignificação que faz com que a gente reflita. Inclusive, quando você falou invasão do Brasil em vez de descobrimento, me despertou aqui, né, a ideia de que precisamos rever todos os conceitos até hoje, né, difundidos nas escolas, né, na mídia, a mídia pelo menos corporativa, sobre os povos indígenas. Então é preciso, inclusive, até cuidar das palavras, né? A gente vê o tempo todo a mídia, as escolas, tudo falando em descobrimento do Brasil, como se o Brasil começasse com os portugueses aqui, né, nos colonizando. Estereótipos que você falou, como por exemplo, na escravidão, que faz parte da maior parte da nossa história, né, se dizia nas escolas que os índios, né, eram preguiçosos, então por isso que foram buscar escravos. Quer dizer, nem para o trabalho, nesse conceito, né, nesse estereótipo, os indígenas serviam, né? Então a gente tem que mudar tudo realmente. E por falar em mudança, eu gostaria de ouvir agora o Bruno, que atua no Ministério dos Povos Indígenas, criado neste governo, ocupando a gestão ambiental, territorial e promoção ao bem viver. Antes eu queria só alertar para os nossos ouvintes que, infelizmente, não estamos conseguindo transmitir o problema, é um problema, e não estamos conseguindo transmitir o vídeo. Então, este programa está sendo transmitido apenas por áudio neste momento e vai ser reproduzido também em áudio pelas emissoras parceiras, né? A gente vai ter que outro dia retomar essa questão. Bruno, eu quero lhe ouvir agora sobre o que o Ministério tem feito, né? Quais as mudanças que ocorreram até agora em relação à situação dos povos indígenas e quais as políticas públicas que estão sendo executadas ou planejadas a nível de Ministério. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é sempre nosso, né? Antes de começar a falar de fato sobre as políticas públicas e essa tem sido executado, se faz necessário a gente pensar em todo um contexto até a construção do Ministério dos Povos Indígenas. O Ministério dos Povos Indígenas ele não surge do nada, e sim de uma demanda da população indígena que sempre militou para que a gente ocupasse um espaço, tivesse um espaço onde, de fato, as vozes que ecoam pelo Brasil, pelo território chamado Brasil, todas essas nações indígenas, de fato, tivesse um assento, um espaço de fala, um local onde pudesse decidir, ter um papel de decisão, né? Então, assim, se faz necessário a gente pensar, antes de políticas públicas que estão em execução, que estão sendo planejadas, que estão sendo pensadas através do Ministério, é necessário se pensar nesses últimos anos que a política indigenista ela foi, de fato, paralisada, ela foi escassa. Então, você começa um novo processo, que é um processo de o Ministério dos Povos Indígenas, essa nova espécie, você também tem que retomar as políticas. Retomar as políticas passa pelo papel de estruturação. A gente tem uma FUNAI, que ainda precisa ser melhor estruturada para atender, de fato, os territórios. A gente tem uma saúde indígena que carece de muita assistência para poder, de fato, atender da maneira que se atender os territórios, né? E a gente vem pegando, você pega aqui um ministério que está com um ano de criação, dinâmica de tentar solucionar os problemas dos territórios
que já era para ter sido solucionado, pelo menos, quando você pega aí a Constituição Federal, que deu um prazo de 5 anos para resolver todos os problemas territoriais. Hoje a gente pega um passivo, ainda resquício de 88. Aí você vem uma outra luta grande, que você, as lideranças indígenas, né, que daí, como a Alia colocou, saiu do seu foi estudar, foi buscar o conhecimento ocidental para conciliar com o conhecimento tradicional e daí lutar. Então, se traz essas lideranças, você vai passar pelo primeiro enfrentamento, que é aquele enfrentamento de ter a liderança num espaço de decisão, onde você vai sentar à mesa com outras pessoas que desconhecem essa diferença do Brasil. E desconhecem as realidades. Cada território tem uma realidade, tem uma peculiaridade. É necessário pensar a partir disso. E nessa estrutura que a gente começa a se pensar de como retomar, a gente passa a partir de uma política que já faz 12 anos, né, vai fazer 12 anos que ela foi efetivada através de um decreto de 2012, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial, né, das indígenas, que é a PNGAT. A PNGAT, ela tem 12 anos, é uma política que pensa o território desde a sua proteção ao desenvolvimento, ao desenvolvimento do território. Inclusive, a palavra desenvolvimento, enquanto o Ministério dos Povos Indígenas tem tentado romper com essa própria palavra, a gente pensa a partir do envolvimento. É necessário envolver as sociedades indígenas e daí quebrar outros paradigmas. Os paradigmas já foram apresentados aqui, como, por exemplo, o próprio estereótipo de pensar que o índio é preguiçoso. E, na verdade, o índio preguiçoso era aquele índio que não se sujeita para trabalhar escravamente para os outros, porque a nossa relação com o território é totalmente diferente. E daí você cria um mito do índio preguiçoso. Então, o Ministério surge e a gente vai partindo a partir de algumas políticas que já existiam. Por exemplo, a própria PNGAT é uma política que já existia e que, de fato, ela carece da sua implementação. Nesse âmbito, a gente também tem criado políticas para efetivação, de fato, na educação escolar indígena, nessa atuação junto ao MEC, né, o Ministério, ele também tem um papel articulador dentro dos outros ministérios. Hoje, a pauta indígena ela é uma pauta transversal. Então, cerca de 13, 14 ministérios do governo atual, do governo Lula, tem como pauta transversal povos indígenas. Então, além do Ministério dos Povos Indígenas executar algumas ações, se faz necessário também que outros ministérios executem a sua parte da parcela para que a gente consiga alcançar o objetivo. Nesse sentido, a gente vai ter que pensar, o Ministério surge com duas pautas bem centrais: marcação territorial, gestão territorial. A demarcação está mais voltada à plena proteção dos territórios e a gestão para organizar o território a partir da lógica dos indígenas lá no território. E lá, no finalzinho de março, a gente sofre o primeiro embate político, onde o Ministério dos Povos Indígenas perde a sua competência pela demarcação das terras indígenas. Terras indígenas que tinha sido para ser demarcada pelo Ministério, ela volta novamente para o MJ. Então, a gente perde uma das pautas centrais do Ministério, que era resolver a questão territorial. Né? Então, um dos primeiros sentidos, a gente só avança a partir do momento que é necessário ter a garantia do território. E, a partir disso, você vem outros enfrentamentos. Por exemplo, o próprio marco tem que hoje o Congresso recriou o marco temporal do STF ter dito como inconstitucional. O Congresso vai lá e forma uma nova lei, trazendo à tona o marco temporal novamente. E a gente tem atuado nessas ações pensando em como solucionar uma problemática que existe há séculos no Brasil, que é a problemática dos povos indígenas. Os povos indígenas nunca foram visualizados da maneira que ser visualizado. O problema nunca foi enfrentado da maneira que deveria ser enfrentado. E a gente foi surpreendido nesse primeiro ano de governo com grandes crises. Você vai ter a crise humanitária Yanomami, que perpassa até hoje, a gente continua fazendo essa atuação. Você vai ter a seca do Amazonas, na região do Amazonas, né, nos estados ali do norte do país, e você vai ter as enchentes no... Então, a gente perpassa por um ano
de muitas crises, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhando para estruturar e fazer a retomada do Comitê da Penegade, para que a gente possa pensar a gestão ambiental e territorial e assim trabalhar a pública efetiva nos territórios, a partir dos territórios, a gente também conseguiu, nesse ano de governo, no caso foi até reinstalado, voltou o Comissão Nacional de Política Indigenista, né, o CNPI foi retado novamente, e ainda não o que as comunidades indígenas esperam, mas a gente começou avançando nas demarcações territoriais. Então, nesse um ano, né, de governo, a gente conseguiu aí demarcar. Ontem foi mais 2 terras, a gente tinha demarcado 8, ontem mais 2, 10 terras já conseguiu avançar. Ainda precisa avançar muito mais. Mas nesse no Ministério dos Povos Indígenas, a gente tem pensado alguns programas, né, seja o programa de acesso às políticas sociais, que é uma dificuldade que tem em alguns territórios, como, por exemplo, acessar documentos, acessar a justiça, acessar benefícios, e a gente tem feito exatamente esse trabalho. Garantir as salvaguardas, né, é uma coisa que a gente tem que deixar muito claro. O Ministério dos Povos Indígenas, ele não... Ô Bruno, tá com estabilidade a tua internet. Os indígenas que estão no território. Mas sim, que direitos e resultados. Bem, houve uma interrupção, não sei se é a internet ou Estou foi conseguindo você. ouvir. Entende? Começou a falhar. Entende? Começou a falhar. Vamos ver se você consegue aí ajustar. Eu vou passar para a Ila, mas antes eu queria só reforçar o que você já disse sobre algumas questões que precisam ser revistas, né? Essa história de preguiçoso, na verdade, o índio foi um rebelde com muita altivez e não se submeter à escravidão, né? A gente tem que valorizar os povos indígenas nesse sentido, né? E não no sentido pejorativo, como os falsos historiadores ou deturpadores da história escrevem a história do nosso país. Precisamos reforçar, como disse a Ila, né, termos corretos, né, corrigindo o tal descobrimento, na verdade, o que houve de fato, que foi a invasão do Brasil pelos portugueses, né? E precisamos também repensar, como você mesmo disse, essa questão do marco temporal. Qual é o marco temporal dos indígenas? É antes de 1500, né? É quando ele já existiu aqui. Esse que é o marco temporal. De lá para cá, o que houve foi tomada de terras, invasão de terras, mortes, assassinatos, genocídio, né? Tribos inteiras sendo dizimadas. E eu quero agora passar para a Ila, para que ela fale um pouco como é que a mídia, ela como jornalista indígena, como é que você analisa o papel da mídia, né, nessa questão de como trata os povos indígenas. Será que trata de uma forma adequada, correta, ou faz como, por exemplo, a mídia chama o genocídio do povo palestino, né, praticado pelo Estado fascista de Israel, de guerra entre o Hamas e Israel? Entende? Como é que você analisa essa questão? Então, assim como em vários outros aspectos, né, daqui do Brasil, a comunicação, a mídia, ela também adotou uma narrativa e perpetuou essa narrativa por muito tempo, que apaga a verdadeira história, né, a nossa verdadeira história enquanto populações indígenas originárias do Brasil. E eu mesma, no meu processo de formação, não tinha qualificação suficiente para me reconhecer não só, né, na grade curricular do meu curso de jornalismo, como também não tinha insumos suficiente para me entender nesse espaço. E aí eu acho que é importante até destacar que nessa movimentação da gente ocupar a universidade, né, e quando a gente entende esse processo de formação, é uma possibilidade também de chegar nesses lugares e contar a nossa própria narrativa, né, e expor a nossa própria narrativa. Então, eu tenho percebido que nos últimos, pelo menos na última década, em que, né, essa geração das populações indígenas começaram a perceber a comunicação como uma ferramenta estratégica da amplificação das nossas vozes, né? O programa tem esse nome de voz, então da amplificação das nossas vozes, das nossas lutas e de tudo que a gente passa no nosso território, eu percebo que a grande mídia
começa então a entender essa movimentação e, de certa forma, se consertar na maneira como nos referencia, né? Ou como conta a nossa história. Mas eu acho que ainda, infelizmente, não é uma aliada, eu digo, né, a comunicação tradicional, não é uma aliada nesse propósito que nós, enquanto jornalistas indígenas, comunicadores, tanto proclamamos, né, que é essa possibilidade de contar uma história que seja a partir da nossa perspectiva e vender também, eu diria, né, no campo da comunicação a gente fala muito sobre isso, e vender uma pauta que de fato seja de interesse das nossas vidas e da nossa luta e permanência nesse solo, né, nesse território brasileiro. Então, eu acho que ainda há muito a melhorar, a se contribuir. E hoje, né, inclusive, vou anunciar aqui de primeira que instituímos a Articulação Brasileira de Indígenas Jornalistas, a AMBRIJOR, que nasce justamente desse anseio. Né? E foi criada por mim e mais outros amigos, né, que são jornalistas indígenas e estão atuando em diversas áreas da comunicação aí pelo Brasil afora. E quando a gente se organiza nessa tentativa estratégica, né, e política também, de se apresentar à sociedade e dizer nós estamos aqui, nós existimos. Porque esse apagamento ele é generalizado, do dizer, eu não conheço, não existe, né, jornalista indígena, não existe pesquisador indígena, não existe, seja lá qual for a área. Então, essa nossa instituição, ela chega justamente para aldear esse campo da comunicação e nos apresentar à sociedade, né? Muito e bem. Trazer essa qualificação para isso. Então, eu percebo que ainda há muito racismo estrutural dentro da forma como se fala dos povos indígenas, né? Termos ainda, infelizmente, ainda não foram consertados, e isso, de certa forma, se perpetua e acaba estendendo esse processo de violência que é o racismo, né? Muito bem. Aí, infelizmente, nós chegamos ao fim o nosso tempo, mas ainda vai dar tempo para o Bruno se despedir, mas eu quero que vocês continuem aí no vídeo, porque tem algumas coisas que a gente precisa combinar, tá? Após encerrar o programa. Tá bom? Tá bom. O Bruno, por favor, suas despedidas. Se você quiser dizer mais alguma coisa só para encerrar, aí ainda dá tempo. Já estouramos, mas podemos conceder isso aí. Você quer falar mais? O Bruno primeiro. Não, você primeiro, depois o Bruno. Encerra. Ok. Nossa, o tempo passou muito rápido, né? Voa. Na verdade, só queria agradecer. Eu acho que esses espaços, né, especialmente dentro desse veículo de comunicação e tal, é uma maneira também da gente dialogar e permanecer nesse diálogo para uma ressignificação, para esse processo de retomada que nós, povos indígenas, estamos vivendo, né, e passando. Esse dia 19 de abril, é um dia muito significativo, porém, essa discussão e as questões indígenas e as pautas indígenas, elas não devem permanecer ou serem pautadas somente nesse dia. Então, eu acho que o recado que eu deixo talvez seja muito similar ao que o Bruno também pensa, é que a gente possa, então, não só celebrar, porque eu acho que a gente tem pouco a celebrar, mas refletir muito mais em outros dias do nosso calendário, sobre essas questões e a nossa sobrevivência enquanto povos indígenas, né? E lembrar de uma frase que é muito dita pela nossa ministra Sônia Guajajara, que é: a mãe do Brasil é uma mulher indígena. Então, sempre recordar e retomar essa ideia da invasão, do que se constituiu o que é o Brasil hoje. Muito obrigada, viu? Bruno, por favor. Agradece. Bruno, continua falhando teu áudio, viu? Infelizmente. Até uma próxima edição do Vozes pela Democracia, um programa do FNDC sobre cidadania e direito à comunicação, e eu agradeço muito a participação da Aila Tapajós, que é jornalista indígena, e do Bruno Potiguar, também uma liderança indígena, que é do Ministério dos Povos Indígenas. Muito obrigado. Nós voltaremos a este tema, porque, como os dois nossos convidados disseram, nós estamos apenas dando os primeiros passos para reconquistar
ou conquistar o espaço devido dos povos originários e restaurar seus direitos, tanto à terra como à vida.